Boa noite. Será apresentado um projeto de gerenciamento para a oficina mecânica com uma primeira avaliação presencial da disciplina Projeto Cliente-Servidor, do curso de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas do Polo UAB de Aracruz, professor Célio e o tutor Gabriel. Este projeto foi desenvolvido por Luciano e Anderson, que sou eu. Este trabalho apresenta o planejamento e desenvolvimento de um sistema de gerenciamento para a oficina mecânica com o uso da linguagem de programação Java e banco de dados PostgreSQL. O sistema desenvolvido com base nas tecnologias estudadas consiste em uma ferramenta que auxilia o funcionamento de uma oficina mecânica pelos seus funcionários no atendimento a clientes, tendo como foco a realização de serviços de manutenção veicular e controle de seu estoque de peças. Os elementos que serão abordados neste trabalho: o cenário do trabalho prático, minimundo, especificação de requisitos, diagrama de classe, sequência e estados, diagrama cera, projeto de banco de dados, projeto de arquitetura MVC. Bom, minimundo. O cliente, ao entrar na oficina, é atendido pelo gerente, realiza um cadastro, caso não tenha. Logo após é aberta uma ordem de serviço com os defeitos que o veículo apresenta e demais serviços que devem ser realizados. Somente então o veículo é encaminhado para o atendimento do mecânico ou para uma fila de espera com a ordem de serviço fixada no para-brisa. Em alguns casos, o proprietário deve mostrar para o mecânico o que está acontecendo com o veículo. Caso não haja mecânico disponível, o gerente, que tem conhecimento de mecânica, sai com o veículo juntamente com o proprietário e anota numa prancheta as observações do proprietário. Quando o mecânico seleciona o próximo veículo a ser reparado, lê a ordem de serviço e começa a reparação. Durante o processo de reparação, cada serviço é informado aos responsáveis pelo uso do sistema, que neste caso são 2 atendentes que ficam no balcão e que fornecem as peças necessárias para o referido serviço. Durante a reparação, podem surgir outros defeitos que são informados ao cliente e então são adicionados à ordem de serviço. Somente depois de realizado o conserto é feito um teste, o serviço é dado por encerrado e o mecânico passa para o próximo carro. O gerente da oficina comunica ao proprietário ou responsável pelo veículo que o serviço está pronto. Somente depois de realizado o pagamento do serviço que o veículo é entregue e finalizado assim a ordem de serviço. A maioria das peças utilizadas no serviço são da própria oficina, que mantém uma pequena seção de peças. Caso não possua as peças, então deverá ser compradas. Em alguns casos, as peças são encomendadas ou fornecidas pelo proprietário do veículo. O cliente pode agendar um conserto ou uma revisão. Sobre o cliente deve-se saber o nome, endereço, telefone, CPF ou CNPJ. Cada veículo é recebido pelo gerente da oficina, que identifica os serviços a serem executados, preenche uma ordem de serviço, OS, e prevê uma data aproximada de entrega. Os veículos possuem código, placa, descrição, que é o fabricante, modelo, ano de fabricação, nome do responsável e o atual proprietário. A partir da OS, calcula-se o valor de cada serviço e o valor de cada peça, e logo após deverá aguardar a autorização do cliente para a execução do serviço. Cada OS possui um número, uma data de emissão, um valor parcial e uma data aproximada para a conclusão dos trabalhos. Uma OS pode envolver várias peças e vários serviços. Sobre um serviço deve-se saber a descrição e o valor. A descrição é apenas o que foi realizado, por exemplo, a troca de óleo do motor. Os valores do serviço são cadastrados por tipo de serviço ou por tempo de realização do serviço, que é por tempo estimado, ficando a cargo do gerente da oficina. A hora de serviço terá 3 classificações: A, valor maior, B, valor intermediário e C, de valor mais baixo, que será utilizado de acordo com a dificuldade, nível de conhecimento ou equipamento utilizado para a reparação do veículo. Sobre as peças, o gerente da oficina necessita manter um cadastro de todos os itens que são comprados, catalogando eles por código do fabricante, descrição do item, grupo, subgrupo, tipo do item, fabricante, fabricação, aplicação, montadora, modelo, motor, combustível e ano do veículo.
As peças e serviços poderão ser cadastrados previamente ou durante o preenchimento da ordem de serviço. Os pedidos de peças são realizados na visita de um vendedor ou quando termina o estoque. No caso da visita do vendedor, deverá ser gerado um relatório do estoque para saber o que está em falta ou quase no fim. No caso de terminar o estoque, o pedido é feito por e-mail ou por telefone. Dos fornecedores deve-se saber o nome, razão social, CNPJ, vendedor, contato, telefone e e-mail. Cada serviço será feito por um ou mais mecânicos e cada mecânico pode fazer um ou mais serviços. Os funcionários são divididos em gerente, que é o administrador, atendente e mecânico. Cada funcionário possui um código, nome, endereço, telefone, tipo, administrador, atendente ou mecânico e observações. Os funcionários poderão ser usuários do sistema e terão um nome de usuário, uma senha e um controle de acesso, com data dos acessos ao sistema. O gerente é o usuário administrador do sistema. O atendente só pode cadastrar o usuário, peças e abrir ordem de serviço. Não pode alterar valores de serviço e peças já registradas. E não pode cadastrar funcionários e usuários. Tomando por base o contexto do sistema, foram identificados os seguintes requisitos de usuários: funcionalidade, finalidade do produto, usabilidade, esforço para utilizar, aprender o produto, confiabilidade, frequência de falhas, recuperabilidade, eficiência, característica relacionada ao desempenho, manutenibilidade, esforço necessário para modificar, portabilidade, capacidade de transferir o produto para outros ambientes. Especificação de requisitos. Aqui nós temos requisitos funcionais: clientes, serviços, produtos, peças, funcionários, ordem de serviço, venda avulsa, relatório, veículo, vendas, controle de acesso, cadastros, funcionalidades, relatórios e funcionamento dos clientes. Requisitos não funcionais: sistema, linguagem, telas do sistema, alertas, banco de dados, acesso. Diagrama de casos de uso geral, onde no caso aqui o gerente como administrador ele realiza o cadastro dos funcionários, todos os cadastros também do sistema. Após realizar o login, o atendente, no caso, tem a permissão de cadastrar o serviço, a peça, o cliente, a ordem de serviço, onde após já gravada, o mecânico tem a permissão de executar o serviço, E cada sistema de controle desse também permite ao atendente gerar no final um relatório. Descrição dos casos de uso. Temos aqui logar no sistema, o usuário deverá entrar com seus dados, login e senha. O sistema deverá emitir o acesso ao conteúdo do software somente se os dados estiverem corretos. Atores envolvidos: gerente, atendente e mecânico. A pré-condição: o usuário já deverá possuir seu cadastro no sistema. Cenário principal de sucesso: o caso de uso é iniciado com o usuário fornecendo login e senha. O usuário deverá entrar com seus dados. O sistema busca no banco de dados seus dados se estão corretos. O sistema é iniciado liberando funcionalidades. Cenário secundário de falha: o sistema retorna a mensagem de erro, login inválido. Cadastrar peças. A descrição: o usuário deverá fazer a entrada dos dados referentes a cada peça. Atores envolvidos: gerente e atendente. Pré-condição: o usuário deverá entrar logado no sistema e o nome e o código da peça ainda não cadastrado. Pré-condições: retorno mensagem de peça cadastrado. Cenário principal de sucesso: o usuário deve ir ao cadastro da peça. O usuário deverá informar os dados da peça. O usuário submete os dados necessários para armazenamento no banco de dados. O sistema validará os dados e retorna a mensagem de cadastro com sucesso. Cenário secundário de falha: o sistema aborda a validação dos dados e retorna a mensagem de erro, cadastro não realizado. E o restante está mencionado detalhadamente no trabalho. Diagrama de classe: aqui ele ficou de uma maneira reduzida porque devido à quantidade de classes envolvidas. Mas aqui realizamos o primeiro corte, onde conseguimos visualizar as tabelas montadora, veículo, contas a pagar, fornecedor, cliente, fabricante, produto. A segunda tela temos telefone, funcionário, contas a receber, OS, vendas. Diagrama de sequência, onde no caso aqui o usuário acessa o formulário de cadastro de cliente, onde ele retorna mostrando os campos, ele insere o CPF. Caso o cliente ele vai buscar esse CPF, caso exista no sistema, ele vai trazer esses dados. Caso não exista, ele vai mostrar os campos para cadastro, onde o usuário vai inserir os dados, realizando o cadastro, e no final ele gera uma tela de confirmação.
Diagrama de estados. O diagrama de estado de cadastro de cliente. O usuário escolhe a operação, né, inclusão ou alteração de um novo cliente. Ou ele pode também, aqui a permissão de alterar. O usuário confirma. No final ele inclui o cliente no sistema ou altera os dados do cliente. E chegando no estado final. Dando continuidade na apresentação do nosso projeto, meu nome é Luciano e vamos ver agora como ficou a nossa matriz cera. Aqui nós temos a matriz montada a partir dos casos de uso, onde os cenários são de cliente, as OS, serviço, com relação à tratativa de cadastro de peças, manuseio de peças, né? E do controle de funcionário. Quanto à distribuição geográfica, optamos inicialmente na centralização da aplicação em apenas uma cidade, sendo assim o controle de clientes, funcionários, peças, as OS e serviço centralizados na cidade de Aracruz. Esse é o nosso modelo de entidade de relacionamento do banco de dados. A imagem ficou um pouco prejudicada devido ao tamanho da quantidade de tabelas. Aí eu optei por dividir em dois, para ficar melhor visualização. A primeira parte nós temos as informações de como ficam os relacionamentos das tabelas de veículos, de fornecedores, produtos, venda. E na segunda parte nós temos com relação aos cadastros de clientes, produtos e as interligações entre as tabelas para a geração das OS. Ainda no projeto Banco de Dados, nessa tela a gente vê uma estimativa de tamanho de cada campo, pode ser ocupado dentro do banco. Aqui na sequência também das tabelas de venda, produto, ordem de serviço, etc. Nesse slide a gente consegue ter uma noção de como fica o tamanho inicial do banco, com a informação de cada tabela e o tamanho mínimo ocupado. Nesse gráfico a gente pode acompanhar a estimativa de crescimento de registros mensais de serviço. Temos também o crescimento da tabela de serviço, a estimativa mensal e anual. Bom, ficamos por aqui, agradeço a oportunidade e até a próxima etapa do trabalho.